E aí, pessoal, no dia 7 de janeiro desse ano de 2022, o mundo viu um avanço histórico na medicina. Nesse dia, tivemos o primeiro transplante de coração bem-sucedido de um animal, no caso, um suíno, para uma pessoa. Mas é possível fazer transplantes de animais para humanos? Por que um porco foi usado? E não tem como fazer isso para todas as pessoas que precisam de órgãos? Fiquem de boas, que hoje vamos entender por que um suíno foi utilizado e quais foram as condições para que esse transplante fosse possível. Cheguei mais! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e nesse vídeo vamos ver o que permitiu que o transplante de um suíno para um humano fosse feito, e entender a tecnologia utilizada para esse feito histórico. Mas antes, eu quero agradecer um feito histórico aqui do canal, já que batemos os 6.000 inscritos no YouTube na semana passada. Isso não seria possível sem o apoio de vocês, então eu peço que continue ajudando o canal, curtindo o vídeo e se inscrevendo com o sininho de notificações ativado. Também compartilhem e nos sigam em todas as redes. Muito obrigado por todo o apoio. Antes de vermos como foi feito o transplante de fato, vamos entender um pouco sobre a história do uso de animais como fonte de órgãos para humanos. O procedimento de transplantar órgãos de uma espécie para outra diferente é chamado de xenotransplante. O prefixo xeno vem do grego e significa estrangeiro ou estranho. Outro nome também bastante utilizado é transplante heterólogo. Já o transplante entre indivíduos diferentes, mas da mesma espécie, é chamado de allotransplante. Essa ideia de fazer transplantes de outras espécies para humanos não é nova. Os primeiros relatos de estudos sérios conduzidos no assunto são do início do século XX. Porém, os estudos não foram promissores, já que sempre era observada uma resposta imunológica muito grande contra o órgão transplantado, resultando na rejeição do transplante. Mais tarde, por volta do meio do século, as pesquisas com xenotransplantes tiveram uma nova onda de interesse, que foi impulsionada principalmente pelo primeiro transplante bem-sucedido entre humanos, que foi um transplante de rins em 1954, e pela descoberta de medicamentos imunossupressores em 1960. Desde então, inúmeras pesquisas vêm tentando desenvolver técnicas para fazer um xenotransplante bem-sucedido para humanos. Uma das observações mais importantes desses estudos é que os suínos parecem ser o melhor animal para servir de fonte para órgãos humanos. Isso porque os órgãos do porco têm tamanho e fisiologia muito parecidas com os órgãos humanos. Além disso, eles são animais que se reproduzem com facilidade e com tempo de gestação curto, de cerca de 3 meses, o que torna viável a produção deles em um ambiente de laboratório para uso humano. Outro ponto muito importante é que inúmeros métodos de modificação genética foram desenvolvidos para a espécie do porco. O principal deles foi com a tecnologia CRISPR-Cas, que venceu o Prêmio Nobel de Química em 2020 e que já explicamos em detalhes em um vídeo anterior. Recomendo que vocês assistam para entender ainda melhor a aplicação dessa técnica incrível. Isso permitiu a produção de suínos com modificações genéticas específicas que facilitam o xenotransplante e que reduzem as chances de rejeição. Dessa forma, em 2016, o coração de um porco geneticamente modificado foi capaz de permanecer ativo por 2 anos no abdômen de um macaco babuíno. 2 anos mais tarde, em 2018, um par de babuínos também recebeu o coração de suínos, mas dessa vez colocados normalmente no peito. Nesse estudo, eles sobreviveram por 6 meses. Em setembro de 2021, a mesma linhagem do porco utilizado no transplante para o paciente que vamos ver foi usada como fonte de rins para um paciente que teve morte cerebral. Nesse caso, a família autorizou o uso do corpo ainda vivo para estudar o procedimento de transplante. A observação durou 2 dias, sendo que o órgão funcionou normalmente e não haviam sinais de rejeição. Foi por causa desses importantes avanços que o transplante histórico de coração pôde ser realizado. E agora que já sabemos um pouco da história dos xenotransplantes, podemos ver os detalhes de como isso foi possível. Esse transplante ocorreu no dia 7 de janeiro de 2022, no Centro Médico da Universidade de Maryland, que fica na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. O médico responsável foi o cirurgião cardiotorácico Bartley Griffith, que operou junto com a sua equipe. O paciente que recebeu o coração foi o Sr. David Bennett, com 57 anos de idade. O seu quadro clínico era bastante grave. Ele tinha uma falha avançada no coração, junto com um tipo de arritmia cardíaca chamada de fibrilação ventricular. Isso impedia que ele recebesse uma bomba cardíaca mecânica. Além disso, ele tem um histórico de não tomar de maneira correta os medicamentos receitados para o coração. Por causa disso, ele também não poderia fazer parte da lista de espera para receber o órgão de uma outra pessoa compatível. Dessa forma, ele foi classificado como um paciente cardíaco com morte inevitável. E essa é a única ocasião em que o xenotransplante poderia ser solicitado. Então, junto com o consentimento do paciente, os médicos pediram a autorização da agência reguladora americana, a FDA, para realizar o procedimento.
E como eu já havia mencionado, o porco utilizado como fonte do coração era geneticamente modificado. No caso, foram feitas 10 modificações genéticas no genoma dele, ainda na fase embrionária. Dessa forma, essa técnica permite que todas as células do corpo do animal contenham as alterações genéticas. As modificações envolverão a adição de 6 genes humanos, sendo 2 que inibem parcialmente o sistema imune, 2 que ajudam na regulação do sistema imune e 2 genes responsáveis por produzir anticoagulantes. Além disso, foram feitas 4 deleções de genes do porco, sendo um o receptor do hormônio do crescimento, o que permitiu que os órgãos do porco mantivessem um tamanho mais parecido com o dos órgãos humanos. E outras 3 deleções foram feitas em genes que originam moléculas que causam rejeição nos humanos. Mesmo assim, o Sr. David Bennett vai ter que seguir tomando alguns medicamentos imunossupressores para ajudar a manter o coração no seu corpo. Até o momento, mais de um mês após a cirurgia, o paciente está bem e vai ser acompanhado de perto até quando for possível. Uma equipe de médicos e pesquisadores está monitorando todos os detalhes do coração e da saúde do paciente. Essas informações são muito valiosas para entender as consequências de um xenotransplante para humanos, já que o mesmo estudo em outras espécies não consegue replicar exatamente o que acontece no nosso corpo. Agora, o grande debate que está surgindo é na área ética. Nesse ponto, existem 2 assuntos a serem esclarecidos a respeito dos xenotransplantes. O primeiro é sobre a regulação. No caso, se essa opção se tornar mais frequente na medicina, será preciso criar regras mais claras sobre quem pode receber esses órgãos geneticamente modificados. No momento, não é o suficiente estar na fila de espera para transplantes, já que ainda existem tratamentos que são mais conhecidos e menos invasivos para a maioria dos que precisam de órgãos. E o segundo ponto é sobre o uso de animais como fonte de órgãos para humanos. Nesse aspecto, diversas empresas ao redor do mundo já estão se especializando nas tecnologias para isso, como foi o caso da empresa Revivicor, que produziu os porcos que vimos nesse vídeo. Isso já está abrindo debate para que os animais possam ser produzidos em maior quantidade. No momento, como esses animais estão sendo produzidos em laboratório, num ambiente feito exclusivamente para criar órgãos para humanos, os processos de produção são aceitos pelas agências reguladoras. Mas e vocês? O que vocês acham desses porcos geneticamente modificados? E sobre a ideia de xenotransplantes? Deixe a opinião de vocês aqui embaixo, que eu estou curioso para saber. Talvez esse tipo de cirurgia irá se tornar comum mais rápido do que imaginamos. Galera, o incrível avanço nas técnicas de modificação genética dos últimos anos tem facilitado a produção de animais geneticamente modificados. E com isso, as pesquisas na área de xenotransplantes também estão avançando rapidamente. Esse transplante de coração histórico, de um suíno para um humano, pode ter sido apenas o primeiro de muitos que ainda vão vir em breve. Se vocês acharam essas informações interessantes, já deixem o like e compartilhem com todas as pessoas que admiram ciência e querem ficar informadas dos assuntos mais atuais. Também não se esqueçam de se inscrever e nos seguir em todas as redes. Fico agradecido de verdade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.